Assim, se a gente for parar para pensar, a gente escuta tantas vezes aí no dia a dia, né? Nossa, dinheiro traz infelicidade. Não, meu, muito pelo contrário. O dinheiro, ele traz felicidade, sim. Ele vai te proporcionar bons momentos para você e para sua família. Se você clicou nesse vídeo, é porque, obviamente, você viu pela thumbnail que tem um valor de investimento ali que eu faço, né? E você também, provavelmente, você vai querer fazer também. E é bom, é interessante. Mas aqui a gente vai bater um papo de como a gente vai fazer para poder organizar e chegar nesse ponto aí. De uma certa maneira, quando você vê lá o valor do rendimento, o valor que tem aplicado, você até acha que é fácil, né? Mas não é. Eu, particularmente, falando de mim, eu, mesmo com alguns compromissos financeiros, eu nunca deixo de hipótese alguma, né, de fazer um investimento em mim mesmo. E é justamente isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Você tem um hábito de toda vez que você pegar o dinheiro, você separar uma parte ali para você, independentemente do valor que você deve, independentemente do valor das contas que você tem no mês? Se você não está fazendo isso, eu, de uma certa maneira, indico que você faça, aconselho que você faça e comece a fazer hoje ainda. Então, um exemplo, você pegou lá R$2.000, você está devendo ali no mês ali, que são as contas inegociáveis, né? Que seria água, energia, internet, que é coisa que a gente não vive sem, né? O valor das compras, plano de saúde, digamos que você juntou tudo ali, vai dar R$1.900, sobrou 100. Pega esses R$100 e coloca no seu pote do futuro. Ou seja, é o pote para o seu eu, né, daqui 10, 15, 20 anos. Ah, Rafael, mas aí isso é muito tempo, 20, 30 anos é muito tempo, a gente está pensando muito lá na frente. Mas você tem que parar para pensar que 10, 15, 20, 30 anos vão passar de todo jeito, de qualquer forma, quer você esteja vivo, quer esteja você não aqui, não importa. O tempo é implacável, vai passar de todo jeito. Agora a pergunta é, como você quer estar daqui 10, 15, 20 anos? Se programando hoje e tendo como recorrer daqui 20, 30 anos, ou tendo que recorrer a alguém, ou tendo que quem a recorrer, vamos dizer assim, né? Ou você tendo que recorrer às pessoas quando você precisar de ajuda. E essa é uma realidade muito triste. Você já deve conhecer alguém, ou até mesmo que você que está assistindo esse vídeo deva passar por situações similares, de no momento da precisão ali financeira, você não tem de onde tirar. Se você adoece, você precisa de dinheiro para comprar remédio. Se você precisa de uma cirurgia, muitas vezes você não tem o tempo de esperar o SUS, né? Esperar ali, digamos assim, a saúde pública, você tem que investir em você mesmo em uma cirurgia particular. Se você não tem dinheiro, você vai depender dos outros, que não seria o poder público, vamos dizer assim, né? Tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro. Então, se tudo que você vai fazer, você precisa de dinheiro, naturalmente, você vai precisar se programar para isso. E para isso, existe alguns sacrifícios que a gente tem que fazer no dia a dia. Ah, eu ganho pouco, como que eu vou fazer para poder juntar dinheiro? Primeira coisa que a gente tem que pensar, colocar na nossa cabeça é: a gente tem que colocar o essencial em um canto, que é aquilo que a gente não pode viver sem, e aquilo que é secundário a gente precisa cortar. Vou dar um exemplo. O que é essencial? Acabei de falar anteriormente. As contas básicas de casa, energia, água, internet, você vai ter que ter esse dinheiro. Ele é, de uma certa maneira, perene, né? Vamos dizer assim, né? Perene. Você vai precisar dele. Você não vai viver sem... Como é que você vai viver sem energia, sem água, sem mantimento, né? A alimentação. Então, isso aí você já tem que separar. O que seria secundário nesse caso? Planos de Netflix, Amazon Music, essas coisas, Spotify, essas coisas que te tira dinheiro do bolso sem nenhum retorno, que seria apenas para lazer, para ter um prazer, né? Infelizmente, para aquelas pessoas que querem ter ali de uma certa maneira um futuro, quer garantir alguma coisa ali na frente, ali fazendo uma poupança, elas vão ter que desfazer disso aí, né? Mesmo você devendo. Então você precisa cortar. Por quê? A primeira coisa que a gente faz primeiro a gente desfaz aquilo que a gente está gastando à toa, para que a gente consiga arcar com aquilo que é essencial e a gente consiga poupar. E outro detalhe também, quando a gente para juntar dinheiro e fazer essa organização, é a única maneira que você tem de quebrar o ciclo da pobreza, né, que vem aí perpetuando dentro da sua família. Porque uma coisa é fato, você não pode culpar seus pais porque eles não tiveram educação para isso. Então não tem como exigir uma coisa que a pessoa não sabe. Então você, como uma boa pessoa, de uma certa maneira inteligente, né? Você, como uma pessoa com bastante informação que a gente tem nos dias de hoje, você é praticamente a responsável por quebrar esse elo da pobreza. Então, através de pequenos gestos, a gente consegue fazer isso daí. Cortando ali esses gastos desnecessários, tendo uma consciência financeira para gastar apenas com aquilo que é necessário, seria mais ou menos aquele passo para trás para dar 3, 4 passos para frente, né? Vamos dizer assim, né?
Por quê? Primeiramente a gente retrai, organiza e depois a gente corre atrás daquilo que a gente quer. Bom, então nesse caso especificamente, a gente tem que colocar na nossa mentalidade a seguinte questão. Daqui 10, 15, 20, 30 anos vão passar de todo jeito, então como eu vou estar lá caso eu esteja aqui nesse mundo, vamos dizer assim, né? Então para isso a gente precisa fazer algumas coisas estratégicas para conseguir nos garantir ali, para você não ter que ter a quem recorrer lá na frente, né? O que eu quero dizer com isso? Depender da família, depender de amigo, depender de parente, para você conseguir se sobressair, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, se você não nasceu no berço de ouro, você tem que criar seu próprio berço, né? É basicamente assim que a gente tem que lidar com esse tipo de assunto, com esse tipo de situação. Então, se você pensa assim, mas 10, 15, 20 anos vai demorar a passar, vai passar de todo jeito. Então, já tira isso da cabeça, já começa a focar, começando hoje, até alguns planejamentos financeiros para que se passando esses 10, 15, 20 anos você estando aqui, você não tenha que passar por necessidades aí. E mesmo que você pense assim, mas como que eu vou juntar dinheiro sendo que eu estou devendo? Não está sobrando para nada. Se você parar e pensar e colocar a cabeça para analisar, vai ter alguma coisa ou outra ali que você possa se desfazer, vamos dizer assim, né? Que seria um prazer ali que não vai te trazer nenhum tipo de recurso financeiro. Um exemplo disso é o próprio Netflix. Hoje em dia foi feito um estudo que a cada 10 famílias, 7 tem Netflix em casa. E hoje uma assinatura do Netflix não é menos do que R$50, vamos dizer assim, né? E se for mais barato, coloca nos comentários aí para me corrigir. Mas se você consegue guardar R$50, economizar, ao invés de você colocar os 50 no Netflix, em 6 meses você tem R$300. Em um ano você tem R$600 a mais sobrando. E obviamente que esses R$600 você vai investi-lo, né? Conforme a gente viu lá no print, aquele print lá é relacionado à renda fixa. Hoje eu estou ali fazendo investimento ali na renda fixa ali do Banco Sofisa, que está pagando 105% do CDI. Então, de uma certa maneira, ela já está rendendo mais de R$100, daquele valor lá que vocês viram no print. Coloquei lá 4 mil e pouquinho. Obviamente que eu não coloquei 4 mil de uma vez, né? Eu fui colocando ali aos pouquinhos e hoje tenho na faixa de 4 mil. E esse valor aí, a tendência, obviamente eu me organizando para não precisar dele, seria mais ou menos uma reserva que eu tenho, né, de futuro. Se eu trabalhar de forma estratégica para sempre aumentar aquele pote, obviamente que esses rendimentos eles vão sendo maiores, né, com o passar do tempo, e haja vista que eu não tenho interesse nenhum de estar mexendo nesse dinheiro. E outro detalhe também, às vezes a gente para pensar e fala, nossa, mas eu só tenho um emprego, como que eu vou juntar dinheiro? Hoje a gente sabe que o brasileiro ele acaba tendo que recorrer a uma segunda fonte de renda, né, o chamado subemprego, né, para conseguir complementar a renda e de uma certa maneira ali não passar apuro no final do mês. Se você tem uma renda apenas e você consegue pagar suas contas, não sobra nada, seria interessante você pensar em uma segunda fonte de renda, né? Hoje existem várias formas de você fazer uma segunda fonte de renda. Existem aplicativos, né? Ou seja, ali o Uber, 99 Food, né? Pega um trabalho de entregador, faz um trabalho temporário. Seria ali o esforço a mais que você está tendo ali para você conseguir garantir esse futuro seu, né? Em caso ali de você precisar de uma reserva de emergência no futuro, você tem de onde tirar. Então seria aí uma segunda fonte de renda através aí, mesmo que seja um subemprego, né, que não é vergonha para ninguém, mas seria uma solução que você teria para você ter uma segunda fonte de renda e você conseguir aí fazer sua reserva de emergência, né? Fazer os seus investimentos. E obviamente, né? Você chega naquele ponto assim, olha, eu tenho alguns compromissos financeiros, o que eu priorizo primeiro? Obviamente que você vai ter que priorizar algumas coisas. Ou um exemplo aqui, você está devendo um cheque especial que o juro é muito alto e um banco te ofereceu ali um empréstimo com a taxa de juros 30% referente representa 30% do cheque especial. Seria mais interessante, mesmo que você está fazendo outra dívida para outra, você está pegando o empréstimo, pagando uma dívida maior e ficando com a taxa mais em conta. Então seria uma solução temporária ali. E obviamente que durante esse tempo você não vai fazer novos parcelamentos ali para você comprometer muito a sua renda. Então dessa forma, se livrando dessas dívidas, com certeza vai conseguir sobrar para você ali alguns valores mensais para você conseguir fazer os seus investimentos. E mais um detalhe que sempre pega as pessoas você chega em casa cansado do serviço e você quer recorrer ao iFood, né? Você quer recorrer ali a fast food, que é a recompensa rápida, né? Sendo que na sua geladeira ela tá cheia de comida, né? A despensa sua tá cheia, né? E seria interessante que você trocar a preguiça, né? Para fazer uma comida saudável, uma comida dentro de casa, que você está ganhando de duas maneiras, né? Primeiro, você está ganhando a economia, que você não está precisando gastar de novo, e segundo, você está comendo mais saudável, né? Pessoal, então basicamente era isso que eu queria trazer para vocês aqui a respeito. É um bate-papo mesmo, sem muito roteiro, sem nada, só uma troca de ideia mesmo.
que eu senti aqui de fazer esse vídeo aqui para vocês. Se você não tem inscrição, deixa sua inscrição, deixa seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo e até o próximo vídeo.